Unidade 1. Funções, a linguagem da matemática. Aula 3.1. Conteúdos, tipos de funções, afim, linear e constante, construção e interpretação de gráficos. Habilidade: construir gráficos e associar a eles suas respectivas funções. Muito bem, estamos de volta agora para a nossa aula número 3 de matemática. Espero que vocês estejam gostando e aproveitando bastante as nossas aulas. Vamos então, nesse momento, à revisão da aula passada. Na última aula nós vimos e trabalhamos o conceito da função matemática. Verificamos que esse conceito está presente nas maiorias das atividades do nosso dia a dia, como, por exemplo, comprar camisas, comprar calças, abastecer um veículo, até mesmo realizarmos uma corrida de táxis. Vamos ver alguns exemplos. Quando você abastece o seu carro, existe uma relação entre o número de litros de combustível e o valor a ser pago. Em outras palavras, mais litros você paga mais, menos litros você paga menos. Então aqui você está vendo uma tabela, por exemplo, 1 litro custando R$ 3,50. Ora, 2 litros vai custar R$ 3,50 duas vezes, vai dar R$ 7,00. 3 litros, R$ 3,50 3 vezes, R$ 10,50. 4 litros, R$ 3,50 vezes 4, R$ 14,00. E 5 litros, R$ 3,50 vezes 5, R$ 17,50. Então você observa que quanto mais litros você vai abastecendo o seu veículo, você vai pagando mais. Há uma relação direta entre o consumo de combustível e o que você paga, no caso, pelo combustível que você vai usar. Muito bem, continuando, observe também que o táxi, ou melhor, o consumo de combustível, essa quantidade que você relaciona com o valor a ser pago, através dessa expressão matemática que nós chamamos de função, ela não é a única função que existe no nosso dia a dia. Da mesma forma que você compra um combustível, existe também a função, no caso da compra de camisas, de calças ou de um outro produto qualquer. Todos esses produtos, assim como combustível, calças e camisas, podem ser representados através de uma função. Então, observe a seguir. Existem funções que você vai, como eu falei há pouco, né? Representar o consumo de combustível, mais combustível você paga mais, vai representar a compra de camisas ou de calças, mais camisas paga mais, menos camisas paga menos, mais calça paga mais, menos calça paga menos, mais quilo de carne paga mais, menos quilo de carne paga menos. Existe essa função. Mas também existem outras funções matemáticas, como, por exemplo, numa corrida de táxi. Observe aqui o exemplo. Nós temos f de x igual a 2,50 mais 1,50 vezes x. O que é que seria isso? Observe. Vamos trabalhar um pouco essa função. Quando você entra no táxi, existe uma taxa fixa. Esse valor fixo é chamado de bandeirada. Aqui é só um exemplo, pessoal. Nós não sabemos exatamente esse valor. E esse valor muda de cidade para cidade, porque a regulamentação do táxi e o valor que o táxi cobra naquela cidade é administrado pelo prefeito da cidade. Nesse exemplo aqui, nós temos a bandeirada como 2,50, que é um valor fixo. Temos um valor variável que depende da quantidade de litros.
1 litro é igual a 1,50. Ou melhor, 1 quilômetro, né? Ô, professor Carlos, preste atenção. Do quilômetro que você vai receber. Então, o valor do quilômetro. O X representa a quantidade de quilômetros percorridos. Então, por exemplo, você entrou no táxi, só para você sentar no táxi e dar bom dia para o motorista, está pagando R$ 2,50, que é um valor fixo, que é a bandeirada. À medida que o táxi vai percorrendo os quilômetros, para cada quilômetro percorrido, você está pagando o valor de R$ 1,50. Vamos ver em detalhes numa tabela a seguir. Nós temos 1 quilômetro é R$ 1,50. Esse é o valor fixo, como eu lhe falei, é a bandeirada. Está aqui. Aqui é a bandeirada, né? É o valor fixo. Você nota que esse valor, ele não muda. O valor é fixo. Agora, 1 quilômetro você paga R$ 1,50. 2 quilômetros é 2 vezes 1,50, 3. 3 quilômetros é 3 vezes 1,50, 4,50. 4 quilômetros é 4 vezes 1,50, R$ 6. 5 quilômetros é 5 vezes 1,50, R$ 7,50. O valor da corrida é a soma dos dois valores, do valor do quilômetro e da bandeirada. Então aqui, no primeiro exemplo, R$ 4. No segundo exemplo, R$ 5,50. 3 quilômetros percorridos você vai pagar R$ 7. 4 quilômetros percorrido no percurso que você usou no táxi, R$ 8,50. E 5 quilômetros percorridos você vai pagar R$ 10. Muito bem. Isso é um exemplo apenas para você ver quão está presente a matemática no nosso dia a dia e as suas funções. Vamos agora ao desafio do dia. Desafio do dia: a função custo total pode ser classificada como uma função constante? Pô, professor Carlos, você pegou pesado agora. Que função é essa? Que função custo total? É mais uma função que está presente no nosso dia a dia. Então, enquanto vocês pensam um pouquinho, nós aguardamos aqui. Muito bem, agora estamos de volta, enquanto vocês pensam na função custo total, e vamos iniciar nossa aula de hoje. Observem. As funções de primeiro grau são também denominadas de funções polinomiais. Essas funções são representadas graficamente por meio de uma reta. Essas funções se classificam em função linear, função afim e função constante. Vamos trabalhar um pouco mais essa função. Observem. Função linear, função afim e função constante. Como é que eu posso identificar essas funções? Então, observe aqui, ó. Função linear, função afim e função constante. Vamos tentar entender a diferença entre elas. Nós vamos trabalhar depois, com mais detalhes, essa função. Então, como é que você vai conseguir entender essas diferenças? Nós vimos que aqui é o X e aqui é o Y.
Professor Carlos, qual é a diferença basicamente dessas funções? Olhe lá. Vocês vão entender essa diferença agora, na hora que eu vou mostrar as três juntas, né? Os três gráficos juntos. Então, observe. Vocês já viram que aqui é a linha do Y e aqui é a linha do X. Y e X. Muito bem. A função linear, ela fica sempre passando no centro do eixo do X. Essa é uma função linear. A função afim, ela está dessa forma, e a função constante, ela está dessa forma. Olha lá. Observe isso aqui. Na função linear, ela passa exatamente aqui no centro. Sempre vai passar aqui. Então, você nota que na função afim, ela nunca vai passar aqui, ó. Nunca passa no ponto 00. E a função constante é uma reta. Essa reta pode ser acima do eixo do X ou pode ser abaixo do eixo do X. Por exemplo, eu posso colocar, ela pode aparecer aqui, ó. Então, no decorrer da nossa aula de hoje, aqui você tem o eixo X, ó. Aqui é o X, é o eixo do X, né? Ajeitar esse X aqui, que ele está meio torto. Então, observe. Aqui é o eixo X. Aqui está abaixo e aqui está acima do eixo X. Então, você nota que ao olhar um gráfico, é fácil você identificar qual é uma função linear, qual é a função afim e qual é a função constante. A linear sempre passa pelo centro. A linear sempre passa nesse ponto aqui, no cruzamento dos dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. A função afim nunca passa aqui no centro. E a função constante, ela está ou acima do eixo X ou abaixo do eixo X. É só para você ter uma ideia como identificar cada função. Vamos trabalhar melhor cada uma delas agora. Observe. A função linear é do tipo A, f de x é igual a que multiplica x, onde A é o coeficiente linear, que é representado por um número qualquer. Então, observe aqui. Eu tenho aqui a função f de x igual a x. Nós vimos que a linear, ela sempre passa pelo centro. Então, ela pode passar assim, pelo centro,
Ela pode ser mais em pé, né? Mais inclinada, menos inclinada. Ela pode passar assim ou pode passar assim. Percebe? Mas ela sempre está passando nesse ponto central. Sempre vai passar nesse ponto central. Essa é a característica da função linear. O A é o coeficiente angular. É um número real qualquer. Esse número real qualquer pode ser um número inteiro, positivo, negativo, um número decimal, positivo, negativo, aquele número que tem 0, 1, né? Umas casas decimais. Pode ser uma fração. Isso são números reais. Muito bem. Nesse primeiro exemplo aqui, você observa essa leitura que você faz sempre da esquerda para a sua direita. Então, ó, aqui é a sua esquerda e aqui é a sua direita. Aqui é a sua esquerda e aqui é a sua direita. Então, o que é que você percebe? Da esquerda para a direita, essa reta está subindo. Quando você olha da esquerda para a direita, ela está subindo. Da mesma forma, quando você olha da esquerda para a direita, essa reta está descendo. É feito aquele brinquedo de escorrega, né, que a criança sobe e desce escorregando. Nesse primeiro exemplo, nós dizemos que essa função é uma função linear crescente. É este primeiro exemplo aqui, quando a reta está subindo. Nesse segundo exemplo, nós dizemos que é uma função linear decrescente, quando a reta está descendo, sempre no sentido da esquerda para a direita. Aí você chega para mim e diz assim: professor Carlos, dá para entender legal no gráfico quando a função é afim, porque ela passa no centro, né? Ela passa exatamente no centro do eixo. Toda função afim passa no centro desse eixo. Muito bem, isso eu já entendi, professor Carlos. Dá para entender também, professor Carlos, que quando a função linear é crescente, essa reta, quando a gente lê da esquerda para a direita, ela está subindo. E quando a função linear é decrescente, essa reta, quando a gente olha da esquerda para a direita, ela está descendo. Então, se ela está descendo, ela é decrescente. Muito bem. Agora, professor Carlos, como é que eu posso saber que uma expressão matemática, ao olhar para essa expressão matemática, sem ver o gráfico, como é que eu posso saber se essa função matemática ela é uma função afim crescente ou é uma função afim decrescente? Como é que eu vou saber disso, professor Carlos? Muito bem, uma boa pergunta. Vamos ver então, a seguir, como é que nós vamos identificar essa função linear crescente e decrescente. Nós vimos que a função linear, ela é determinada pela função f de x igual a ax. Vimos também que o a é um número real. Esse número real pode ser um número inteiro, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, positivo ou negativo. Agora, como é, professor Carlos, que eu posso saber que essa função é crescente ou decrescente sem olhar o gráfico? Vamos ver um exemplo aqui. F de x igual a 2x. Ora,
Esse 2x, esse 2 representa o A. Aqui está dizendo se A é maior que 0, ou seja, se A é um número positivo, nós temos uma função linear crescente. Então, nós temos aqui uma função linear crescente. Então, está crescendo, está subindo. Você percebe que, lendo da esquerda, sempre a leitura é da esquerda para a direita. Você percebe que está subindo. Sempre subindo. Se está subindo, ela é linear crescente. Então, se o A é um número positivo, quer dizer maior que 0, essa função é crescente. Vamos pegar um exemplo aqui agora. Olha lá, vamos trabalhar esse exemplo. Eu falei 2x, né? Está aqui, ó. Nós temos aqui o gráfico. Nós temos aqui o x e o y. Então, vamos pegar aqui. F de x igual a 2x. O meu x sendo igual a 1, o f de 1 vai ser 2 que multiplica 1, que é igual a 2. O meu x igual, por exemplo, a 3. O meu f de 3, vai ser igual a 2 que multiplica 3, que é igual a 6. Vamos lá. Vou botar 2 aqui, porque o gráfico está... igual a 2. F de 2 vai ser 2 vezes 2 igual a 4. Muito bem. Então, vamos marcar o ponto. Quando o meu x é 1, o meu y é 2. Então, quando o meu x é 1, o meu y é 2. Quando o meu x for 2, o meu y é 4. Vocês estão lembrados que f de x é a mesma coisa que y, tá certo? Então, quando o meu x for 2, o meu y é 4. Então, 1 com 2 vai dar um pontinho aqui, 2 com 4 vai dar um pontinho aqui. Vamos marcar a nossa reta. A nossa reta vai passar pelo ponto 2 e 1 e pelo ponto 1 e 2, né? E pelo ponto 2 e 4. Então você tem aqui, ó, x igual a 1, x igual a 2, aí tem aqui f de x igual a 2x, e aqui é o valor de y. Então, f de 1 é 2 vezes 1, que é 2.
f de 2 é 2 vezes 2, que é 4. Então aqui eu tenho os valores de x e aqui eu tenho os valores de y. Tá? Então eu teria mais ou menos um gráfico assim. Então o primeiro valor do ponto é o x, o segundo valor do ponto é o y. Então x1, y2, x2, y4. Vou chamar aqui de ponto A, de ponto B. Aqui seria o nosso ponto A e aqui seria o nosso ponto B. Então aqui vocês estão vendo que essa função é uma função linear. Por que linear, professor Carlos? Porque passa pelo centro. É linear. E ela é uma função linear crescente, porque o 2x é positivo. Esse 2 do x, ele é positivo. Muito bem, vamos continuar nossa aula. Observe o exemplo a seguir. Nós estamos vendo aqui o A menor que zero. Ora, A menor que zero, quando A é menor que zero, nós sabemos que A é um número negativo. E quando é negativo, da esquerda para a direita, o desenho da reta vai descer. Está descendo, porque é decrescente. Então, se o meu f de x é um número negativo, por exemplo, menos 2x, eu vou ter uma função linear decrescente. Observe aqui, ó, o exemplo. Eu tenho aqui o mesmo exemplo que nós vimos antes, agora com o 2 negativo. Olha, menos 2. Então, se é menos, é decrescente. Decrescente, a setinha está descendo, né? Muito bem, então vamos lá. Se o meu x é 1, meu f de 1 vai ser menos 2 que multiplica 1, menos 2. Se o meu x é 2, o f de 2 vai ser menos 2 que multiplica 2, menos 4. Então, eu tenho aqui x1, y menos 2. x2, y menos 4. Então, 1 com menos 2 e 2 com menos 4. Então, a nossa reta, ela vai passar por aqui, ó. O que é que você percebe? Está descendo. Muito bem, professor Carlos. Que legal, estou entendendo muito bem. Então, essa função é uma função linear. Linear porque passa pelo centro. Ela é linear. Ela é decrescente porque está descendo. Então, linear, decrescente. Sempre da esquerda para a direita. Muito bem, vamos continuar nossa aula. Observe o exemplo a seguir. Função afim. Então, vamos ver aqui. A função afim é uma função do tipo f de x igual a ax mais b,
onde A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Observe que a função afim nunca passa aqui. Nunca passa aqui. No ponto 0, 0, quer dizer, x0 e y0. Então, a função afim, ela nunca passa. A linear sempre passa aqui. Essa interseção, onde a reta da função passa no eixo do y, que é o eixo do y, né? É o B. Esse é o B. Essa abertura aqui é o A. Mas vamos lá, vamos trabalhar melhor essa função. Vamos ver aqui. Vamos ver a próxima cartela. Aqui temos a função afim decrescente. Observe que está descendo. Mas, professor Carlos, eu sei que quando é crescente está subindo, quando é decrescente está descendo. Eu sei que no caso da linear, se o A é um número negativo, ela é uma função linear decrescente. E quando A é um número positivo, ela é linear crescente. E na fim é a mesma coisa? Exatamente, na fim é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma função afim, onde a reta faz isso e a reta faz isso, eu tenho uma função afim crescente e uma função afim decrescente. E quem vai determinar se a minha função afim crescente e decrescente é justamente o sinal do A. Por exemplo, se eu tiver um f de x igual a menos 2x mais 1, essa função vai ser afim decrescente, porque esse sinal aqui é negativo. Então, negativo é decrescente. Se eu tiver f de x igual a 3x menos 2, por exemplo, quem determina se é decrescente é o sinal do número que está junto do x. Então, esse 3 aqui, ele é positivo, então é crescente. É o número que está junto com o x, que é o A, que tem que ser maior que 0. Esse sinal do 2 não importa se ele é negativo ou positivo, a função sempre é crescente. Vamos continuar para você entender melhor. Lembre-se que nas funções afim, a reta nunca passa pela interseção das coordenadas 0, 0, né? E na função afim, o ponto de interseção com o eixo x é o valor do coeficiente linear. É justamente o B, aquilo que nós falamos, né? Vamos ver agora a função constante. Na função constante, nós temos, como falamos no início da aula, aqui é o B, a função constante não tem o x. Ela é f de x igual ao número. Olhe o próximo exemplo. Quando o meu f de x é igual a menos 2, ela é uma reta paralela em relação ao menos 2. Continuando, toda função constante, falamos isso no início da aula, é um eixo paralelo ao eixo do x. Se a reta está acima, por exemplo, 3 positivo, você tem f de x igual a 3. Se a reta está abaixo, por exemplo,
menos 2, f de x é igual a menos 2. Então, a reta vai estar acima do eixo ou abaixo do eixo. Então, vamos ver aqui outro exemplo. Na construção da função afim, nós temos aqui, da mesma forma que a função linear, nós substituímos os valores, calculamos, obtemos os valores do y e marcamos os pontos. Vamos lá? Aqui estão os pontos marcados. O ponto A, x menos 2, y menos 3. O ponto B, menos 1, menos 1. O ponto C, 0 e 1. O ponto D, 1 e 3. E o ponto E, 2 e 5. A sua aula continua no próximo vídeo.